Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao Arquitetando. Nesta videoaula vamos falar de símbolos gráficos, pisos e nível. Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre símbolos gráficos no desenho arquitetônico. Ainda falando sobre símbolos gráficos no desenho arquitetônico, nós vamos observar que tudo aquilo que estiver acima da linha de corte para a representação da planta baixa vai aparecer de maneira tracejada, como é o caso de um reservatório de água, como é o caso de uma abertura zenital para iluminação e ventilação, como é o caso da parte superior da escada em que está acima da linha do corte, e finalmente beirais, projeções de lajes, platibandas. Outro símbolo gráfico é a denominação dos ambientes. Todo ambiente internamente deve receber um nome e a indicação de metragem quadrada do ambiente, podendo aparecer detalhes, indicação de acabamento de piso, de parede, de forro, ou então isto aqui aparecendo em uma legenda, como neste caso, uma legenda de acabamento em que nós temos tipos de piso utilizado no projeto, tipos de parede, tipo de teto e observações necessárias. E aqui cada ambiente do projeto arquitetônico. Estamos observando agora a representação, o símbolo gráfico que representa o nível, ou seja, a altura do piso do ambiente. Aqui nós estamos observando então, nesse exemplo, que este ambiente está no nível 0,30, positivo. Claro que ele está 30 mais alto em relação ao ponto zero, que denominamos como referência de nível. Esta é a maneira correta de se representar então em planta, e esta é a maneira correta de se representar o nível em corte. Os pisos devem ser representados de maneira limpa, e somente os ambientes tidos como molhados, ou seja, banheiro, cozinha, lavanderia, garagem, varandas, é que então representaremos com uma textura quadriculada, diferenciando então dos demais pisos que deverão aparecer sem qualquer textura. Em planta baixa, representamos alguns equipamentos, mas apenas os equipamentos fixos, os equipamentos que não são móveis. Por exemplo, no banheiro, o lavatório em planta deve aparecer dessa maneira ou dessa maneira quando for uma bancada. O vaso sanitário aparecendo aqui em planta. Lavatório, mitório, bidê, chuveiro, box e banheiro. Na cozinha e na área de serviço nós vamos ver a pia, o balcão que está inserido a pia, e na lavanderia o tanque. Somente estes equipamentos é que devem aparecer numa planta baixa técnica. Temos aqui a representação do norte. Segundo as normas da BNT, nós temos o norte representado dessa maneira, mas podemos personalizar a nossa representação do norte magnético. Também temos a representação das cotas. As cotas podem ser representadas externamente por linhas de chamada e linhas de cota, com a sua dimensão expressa
acompanhando a linha da cota, ou no sentido vertical ou no sentido horizontal. Temos aqui a dimensão do raio da curva de origem desta parede. Também é representado dessa maneira. Aqui nós temos a cota desta janela e aqui a cota da porta. A porta pode ser cotada desta maneira, em que vem a medida da sua largura e a sua altura, ou podemos utilizar um nome, uma denominação e fazer o detalhamento em uma legenda ao lado do desenho. Também as janelas podem vir desta maneira, em que colocamos aqui a largura da janela, sua altura e a altura do piso ao peitoril. E também podemos utilizar uma legenda. Colocamos um nome na janela e remetemos a uma legenda onde será explicado suas características de dimensões e de materiais.